Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 15. Nós, que somos mais firmes na fé, devemos carregar as fragilidades daqueles que são mais fracos, e não buscar agradar a nós mesmos. Cada um procure agradar ao seu próximo, para o bem, visando a edificação mútua. Pois o próprio Cristo não buscou agradar a si mesmo. Ele, o Senhor, tomou sobre si nossas fraquezas e injúrias. Assim está escrito: os insultos daqueles que te insultaram recaíram sobre mim. Tudo o que foi escrito anteriormente foi escrito para nossa instrução, para que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Que o Deus da paciência e da consolação conceda a vocês que tenham o mesmo modo de pensar uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, unidos com uma só voz, glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, acolham-se uns aos outros, assim como Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Eu afirmo: Cristo se fez servo da circuncisão para demonstrar a fidelidade de Deus, confirmando as promessas feitas aos nossos pais. E as nações, por causa da misericórdia, glorificam a Deus, como está escrito: por isso te louvarei entre as nações e cantarei ao teu nome. E novamente se diz: alegrai-vos, nações, juntamente com o seu povo. E de novo: louvai o Senhor, todos os povos, exaltem-no todas as nações. Isaías também proclama: brotará a raiz de Jessé, aquele que se ergue para governar as nações. Nele as nações depositarão sua esperança. Que o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé, para que abundem na esperança, pela força do Espírito Santo. Estou convencido, meus irmãos, de que vocês mesmos estão cheios de bondade, repletos de todo conhecimento, capazes de se corrigirem mutuamente. Escrevi-lhes com mais ousadia em alguns pontos para trazer certas coisas à memória, por causa da graça que me foi dada por Deus. A graça de ser ministro de Cristo Jesus entre as nações, desempenhando o sagrado serviço do Evangelho de Deus, para que a oferta das nações seja agradável, santificada pelo Espírito Santo. Por isso, tenho de que me gloriar em Cristo Jesus diante de Deus. Não ousarei falar de coisa alguma que Cristo não tenha realizado por meio de mim para levar as nações à obediência, por palavras e ações. Pelo poder dos sinais e prodígios, pela força do Espírito, de modo que, desde Jerusalém e viajando ao redor, até a região da Ilíria, completei o anúncio do Evangelho de Cristo. E tenho me esforçado para anunciar o Evangelho, não onde Cristo já era conhecido, para não edificar sobre fundamento alheio. Como está escrito: aqueles a quem nada foi anunciado o verão, e os que não ouviram compreenderão. Por isso, muitas vezes eu fui impedido de ir até vocês. Agora, porém, não tenho mais trabalho nessas regiões, e tenho grande desejo de visitá-los há muitos anos. Quando eu iniciar minha viagem à Espanha, espero vê-los ao passar e que me ajudem a continuar depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. No momento, estou indo a Jerusalém para servir os santos. A Macedônia e a Acaia decidiram contribuir com uma ajuda para os pobres entre os santos de Jerusalém. Elas decidiram fazê-lo e de fato são devedoras, pois se as nações participaram dos bens espirituais dos judeus, devem também assisti-los com bens materiais. Quando tiver completado essa tarefa e entregue esse fruto, partirei para a Espanha, passando por vocês. E sei que, ao ir ao encontro de vocês, irei com a abundância da bênção de Cristo. Peço, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que lutem nas orações que vocês fazem a Deus em meu favor, para que eu seja libertado dos que se opõem à fé na Judeia e para que meu serviço a Jerusalém seja bem acolhido pelos santos. E assim, chegando até vocês, pela vontade de Deus, possa estar com vocês cheio de alegria e encontrar descanso junto de vocês. Que o Deus da paz esteja com todos vocês. Amém. Orígenes de Alexandria. Comentário sobre a Epístola aos Romanos. Obra escrita no início do século III, preservada sobretudo na tradução latina de Rufino.
Orígenes vê em Romanos 15 um movimento interno do coração cristão, que passa da caridade concreta à unidade espiritual e depois à missão universal da Igreja. Para ele, quando Paulo diz: devemos suportar as fraquezas dos mais fracos e não agradar a nós mesmos, 15:1, está descrevendo a própria economia da encarnação. Cristo não se agradou a si mesmo, mas assumiu sobre si os golpes e fraquezas dos pecadores. Assim, cada cristão deve entrar nesse mesmo movimento redentor, tornando-se suporte e não fardo para os outros. Orígenes destaca que Paulo apela constantemente às Escrituras, RM 15, 3, Tonses 4, mostrando que a paciência e a consolação provenientes da Palavra de Deus não são apenas virtudes morais, mas forças espirituais que configuram o fiel ao Cristo paciente. A Escritura consola, porque revela que o mesmo Cristo que assume nossas fraquezas é também o fundamento da esperança que não falha. Quando Paulo fala da união dos cristãos, pensar a mesma coisa uns dos outros, segundo Cristo Jesus. Orígenes interpreta como uma harmonia interior produzida pelo Espírito, semelhante ao coro que só pode cantar com uma só voz, quando cada membro se ajusta ao tom do Maestro Divino. Sobre a missão às nações, 15, 8, 12, Orígenes sublinha que Paulo vê Cristo como ponte entre as promessas feitas aos patriarcas e a entrada das nações na herança. A citação de Isaías, "Nele as nações esperarão", mostra que a fé dos gentios não é um improviso histórico, mas parte do desígnio eterno de Deus. Assim, Paulo entende seu apostolado como participação sacerdotal na obra de Cristo. Ele consagra os gentios a Deus, 15:16, como um sacerdote que apresenta uma oferenda santificada pelo Espírito Santo. Por fim, Orígenes destaca a humildade paulina. Paulo não se gloria de si, mas daquilo que Cristo realizou por meio dele. Isso serve, segundo o teólogo alexandrino, como correção para todo o trabalhador da Igreja, lembrando que o fruto da missão pertence sempre à graça, nunca ao mérito humano. Assim, Romanos 15 culmina com uma súplica: que o Deus da esperança encha os fiéis de alegria e paz, pois somente essa plenitude interior permite perseverar na missão, na caridade e na unidade. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e As Três Idades da Vida Interior, do padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.